trazer o motorista, né, o usuário do automóvel, para o transporte público. Isso é um desafio que todo mundo persegue, mas um dos motivos, né, que leva a pessoa a andar de automóvel, mesmo submetendo a engarrafamentos, é a qualidade, porque ela tem aquela sensação de estar ali num espaço só dela, com conforto, ar-condicionado, e é com esse tipo de coisa que a gente tem que competir. Então, assim, é, é um desafio qualificar o nosso sistema de transporte para ter o mesmo padrão de qualidade. Enfim, não vai ter o mesmo padrão de conforto interior de um automóvel, mas a gente pode compensar de outras formas. Primeiro, com ganho de tempo. Então, o corredor da Transoceânica, que é um intermediário entre os corredores de São Paulo e os BRTs do Rio, ele tem as faixas segregadas fisicamente como se fosse um BRT. Temos estações é, abertas como as do corredor de São Paulo, e nessa mistura, essa combinação de características, a gente tem tanto a priorização ali com aquela nível de segregação que o BRT tem, mas ao mesmo tempo a gente busca ter uma qualidade, até assim, as estações foram premiadas na Alemanha porque a gente teve uma preocupação já desde a estação com a qualidade, né? E o conforto nessa experiência do usuário. Minha subsecretária Ivanice Schutz sempre lembra a qualidade da experiência do usuário, né? Já começa no ponto de ônibus. Então, as nossas estações têm um design super arrojado. Lembro muito as estações do VLT do Rio. O VLT que tem a experiência do BRT também tem a experiência do VLT. O BRT, por um lado, faz assim, a cobrança, né, a bilhetagem nas estações, o que gera um custo muito alto, né, de manutenção, de operação, um custo quase de metrô, por uma arrecadação padrão de ônibus, né, que é o sistema de BRT, e tem, ao mesmo tempo, a experiência do VLT, que tem uma validação voluntária, e que tem, assim, tinha, pelo menos antes da pandemia, os números lá da época, um padrão assim de evasão menor até do que Bordeaux. Então, assim, uma experiência surpreendente, foi uma surpresa para todo mundo e que mostra que tem um caminho possível, né? Essa experiência da validação voluntária tem um padrão de evasão baixo, perto do que estava se esperando. Então, a gente usou essas experiências, a arquitetura mais leve, cheia de vidro das estações, com o modelo de corredor de São Paulo, onde a bilhetagem é dentro do próprio ônibus. E o modelo nosso de ônibus aqui é o padrão de porta dos dois lados, como é lá em São Paulo. Misturando as duas, a gente conseguiu gerar um sistema com pouco impacto em termos de custo, perto daquilo que que os consórcios operadores já tinham antes. É muito parecido com o que eles já tinham em termos de custo. É um ônibus mais moderno, mas, enfim, automático, piso baixo, tem alguma variação ali de operação, mas não foge daquela filosofia de ter que ter um corpo de pessoas numa estação para oferecer lá bilhetagem, vender bilhete, manutenção, segurança patrimonial. Nada disso foi necessário aqui. Isso reduziu bastante os custos de implantação e manutenção, então, do corredor. Os ônibus são super confortáveis, piso baixo, silencioso, automático, com USB para carregar celular, Wi-Fi, televisão, ar-condicionado. Niterói tem ar-condicionado em 100% da frota, 95% talvez da frota. É a frota mais climatizada proporcionalmente do estado do Rio de Janeiro, é a de Niterói, é mais nova também. Isso eu era muito cobrado pelo prefeito Rodrigo Neves para manter esse padrão de qualidade. E agora com o prefeito Axel Grael, que me convidou para continuar aqui, eu estou no segundo mandato já, aqui à frente da secretaria. O prefeito Axel Grael tem um histórico de militância no meio ambiente, enfim, ambientalista, engenheiro florestal, já foi presidente da FEEMA, no estado do Rio. Ele trouxe essa bandeira de descarbonizar o sistema de transportes. E aí começa a história do ônibus elétrico, né? A gente chegou a fazer um pregão para comprar 40 ônibus elétricos em 2018, só que por conta de variação cambial lá na época, os preços apresentados superaram o valor máximo do pregão, então não deu certo aquele pregão. Aí veio a pandemia, enfim, outras questões, a gente suspendeu e agora a gente está querendo retomar o processo. E estamos retomando de uma forma um pouco diferente. A gente resolveu testar agora
o ônibus elétrico que a gente tem disponível no Brasil hoje, fabricado em Campinas, ele está operando por 60 dias, um mês em cada um dos dois consórcios da cidade, para que eles possam conhecer os custos operacionais, se de fato aquela tecnologia promete, entrega o que o fabricante promete, até questão de filosofia, né, das oficinas, da mecânica, a gente sabe que isso até é questão de filosofia, de manutenção, isso é uma questão que a gente tem que tomar cuidado. É, nossos operadores estão acostumados com motor a diesel, graxa, chicote, enfim, radiador. O ônibus elétrico não tem nada disso. Ele é quase que um Segway, né? Os motores estão no eixo de tração do próprio ônibus. É um Segway que cabe 80 pessoas em cima. Uma bateria no teto e uma bateria nos fundos. É uma mecânica muito mais simples, o custo operacional dele é muito menor, o custo de aquisição que é muito grande. O desafio é comprar esses ônibus, operar eles é a parte mais fácil. Mas, enfim, a gente já está aí vendo com os dois consórcios para eles conhecerem o desempenho operacional desse ônibus, custos, como é que recarrega, já para inserir também essa cultura. E no final desse processo de 60 dias, que termina no fim de novembro, processo de avaliação, de teste do ônibus, a gente vai sentar, vai analisar os dados de telemetria. A gente contratou uma empresa de telemetria que analisa todos os indicadores desse ônibus. A gente vai sentar e aí, a partir daí, a gente vai tomar toda a decisão. A gente vai ver, de fato, quanto que ele consome, quanto que ele custa, quanto que ele desenvolve, para tomar a decisão se a gente vai comprar uma frota de 20, de 40, de 80 ônibus, em quanto tempo que isso vai acontecer, como é que vai ser essa transição também da, da cultura do diesel para a cultura da bateria. E tem sido um sucesso para a população, Suzy. Assim, semana passada, depois de quase um mês, depois de 3 semanas, os jornais estavam mostrando como que a população está filmando nas redes sociais. E a gente está fazendo agora uma consulta no Colab, uma consulta pública sobre a utilização do ônibus elétrico. Recebi uma parcial ontem. Uma das perguntas é: como você soube do ônibus elétrico? Mais da metade, assim, coisa de quase 60% das pessoas souberam por meio das redes sociais que o ônibus elétrico estava circulando em Niterói. Não foi mídia, TV, não foi amigos, não foi vendo ônibus. Das 5 ou 6 opções, uma é metade das respostas, redes sociais, porque caiu no gosto mesmo da população. A gente fez um envelopamento até bonito para o ônibus, já querendo, né, sinalizar uma mensagem de zero emissões para a população. O ônibus é silencioso. Eu mesmo, quando vejo ele na rua, até me surpreendo, acho legal quando ele passa. Em Niterói teve a cultura tanto do bonde elétrico quanto também do trólebus, né, do ônibus elétrico. Então, quando você conversa com os moradores mais antigos, lembram, até com um saudosismo da época do trólebus, caiu no gosto da população. Está sendo muito legal mesmo essa experiência. Vamos ver o que acontece em termos de resultado aí no fim da operação, mas a nossa meta é até 2024 conseguir eletrificar até 10% da nossa frota. Uma parte importante dessa frota é para operar na fase 2 da Transoceânica, nesse nosso corredor, que aí completa a cereja do bolo. Você estava falando de como que investir em infraestrutura de automóvel só atrai mais automóvel. O nosso túnel aqui, Xadrez de Cafubá, foi um dos primeiros do Brasil a ser projetado com faixa exclusiva para ônibus, tráfego geral e ciclovia construída dentro dele, não foi adaptada. Aquele túnel já foi projetado com uma ciclovia. E aí, dentro de toda essa tecnologia, com LED, enfim, iluminação por LED, ventilação e tudo mais, ter um ônibus elétrico circulando por dentro dele, eu acho que assim, coroa muito bem esse trabalho nosso aqui, essa preocupação ambiental do nosso prefeito aqui, o Axel Grael.